Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. A chuva castigava os vidros do pequeno apartamento no bairro da Liberdade, em São Paulo, enquanto Luísa Ribeiro tentava, sem sucesso, equilibrar as contas espalhadas sobre a mesa da cozinha. Do quarto ao lado, vinha o som da televisão em volume alto. Sua mãe, Dona Teresa, assistia pela terceira vez no mesmo dia ao mesmo programa de culinária, sem se lembrar que já o havia visto antes. A doença de Alzheimer avançava silenciosamente, apagando memórias e transformando a mulher forte, que Luísa conhecera em uma sombra confusa de si mesma. Filha, que horas são? Preciso fazer o almoço para seu pai. A voz de Dona Teresa ecoou pelo corredor, trazendo com ela o peso da realidade. Seu pai havia partido há mais de 5 anos, mas na mente fragilizada de sua mãe, ele ainda voltaria do trabalho com fome. Ainda é cedo, mãe, já almoçamos, lembra? Agora é quase hora do jantar. Luísa respondeu, engolindo o nó na garganta. Fechou a calculadora do celular, desistindo de fazer milagres matemáticos. O saldo negativo continuava ali, implacável como a chuva que não dava trégua. Formada com honras pela USP, Luísa era considerada uma das arquitetas mais promissoras de sua geração. Seus projetos sustentáveis haviam ganhado prêmios e menções em revistas especializadas. Mas de que adiantava o reconhecimento quando as portas dos grandes escritórios se fechavam ao saberem que ela não poderia fazer horas extras ou viajar a trabalho? Entendemos sua situação, mas precisamos de alguém com disponibilidade total. Era o que sempre ouvia. O celular vibrou. Era Márcia, sua amiga da faculdade, agora sócia de um escritório de renome. Luísa, sei que você vai me matar, mas o Fernando Meirelles cancelou em cima da hora. A apresentação para o Grupo Monteiro é amanhã às 9h e ninguém conhece o projeto como você, que ajudou a desenvolver. Por favor, me diz que você pode substituí-lo. Luísa olhou para o calendário onde marcava em vermelho. Exame neurológico. Teresa. 9h30. Era o terceiro reagendamento. A lista de espera para o especialista pelo plano de saúde era interminável. Márcia, não posso. É o exame da minha mãe. Lu, é o Grupo Monteiro. Sabe o que isso significa? É o maior conglomerado de construção do país. Eles estão procurando um novo diretor de projetos sustentáveis. Pode ser sua grande chance. O silêncio pesou na linha. Luísa sabia o que aquela oportunidade representava. O Grupo Monteiro, comandado pelo enigmático Bernardo Monteiro, era conhecido por transformar profissionais em estrelas do mercado. Vou ver o que consigo fazer. Te ligo depois. Desligou e caminhou até o quarto da mãe. Dona Teresa sorria para a TV como se conversasse com um velho amigo. Mãe, preciso resolver uma coisa do trabalho amanhã. A Patrícia vai ficar com você, tudo bem? Teresa olhou para a filha sem reconhecê-la completamente. Você é amiga da Luísa? Ela é arquiteta, sabia? Tão inteligente a minha filha. Com o coração partido, Luísa ligou para a Patrícia, a cuidadora que vinha quando ela podia pagar. Mais uma dívida para a coleção. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo continuava cinzento, mas a chuva havia dado uma trégua. Vestida com seu único terno bem cortado, cabelos presos em um coque elegante, Luísa parecia outra pessoa. A apresentação para o Grupo Monteiro seria na sede da empresa, um imponente edifício espelhado na Avenida Faria Lima. Você está incrível, Lu. Sabia que podia contar com você. Márcia a recebeu na porta da sala de reuniões. O exame da minha mãe foi remarcado para a próxima semana. Espero que valha a pena. Luísa ajustou a pasta com os projetos. Quem estará presente? A diretoria completa, inclusive. Márcia baixou a voz dramaticamente. Bernardo Monteiro em pessoa. O Monteiro virá. Pensei que ele raramente aparecesse nas reuniões. Pelo visto, o projeto de sustentabilidade chamou a atenção dele. É sua chance, Lu. A sala de reuniões era imponente, com uma mesa de madeira maciça e uma vista privilegiada da cidade. Executivos em ternos caros ocupavam quase todas as cadeiras quando Márcia e Luísa entraram. No centro, como um rei em sua corte, estava Bernardo Monteiro, alto, com seus quase 40 anos, cabelos negros meticulosamente penteados e olhos que pareciam analisar e catalogar cada detalhe do ambiente.
Bernardo era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser ouvido. O poder emanava dele naturalmente, como um campo magnético. Diziam que ele havia transformado a construtora de seu pai em um império após assumir o comando aos 30 anos, mas também diziam que nunca o viram sorrir genuinamente. Senhores, esta é Luísa Ribeiro, a arquiteta responsável pelo desenvolvimento do projeto sustentável que apresentaremos hoje. Márcia introduziu. Durante a próxima hora, Luísa expôs cada detalhe do projeto com a paixão de quem realmente acreditava no que fazia. Era um complexo residencial totalmente autossustentável, com aproveitamento de água da chuva, energia solar e áreas verdes integradas. E assim, conseguimos reduzir o impacto ambiental em 70% comparado aos modelos tradicionais, mantendo o custo apenas 12% acima do mercado, com retorno garantido em 5 anos. Ela concluiu, percebendo que havia falado sem interrupção por quase 1 hora. O silêncio que se seguiu era palpável. Bernardo Monteiro a encarava com uma expressão impenetrável. Finalmente ele falou: "Impressionante, Sr. Iuerita Ribeiro. Vejo paixão e competência em seu trabalho." No entanto, ele pausou, girando lentamente a caneta entre os dedos. "Tenho algumas preocupações quanto à viabilidade econômica em larga escala." O que se seguiu foi um intenso debate técnico. Para surpresa dos presentes, Luísa não recuou. Ela defendeu cada ponto com dados e projeções precisas, rebatendo os questionamentos de Monteiro com uma segurança que há muito não sentia. "Sr. Monteiro, com todo o respeito, se continuarmos construindo como fazemos hoje, não haverá mercado imobiliário viável em 50 anos. O que proponho não é apenas sustentável ambientalmente, mas economicamente também." Um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios de Bernardo. "Interessante. Gostaria de continuar esta conversa em particular, senhorita Ribeiro. Meu escritório após a reunião." Quando todos se retiraram, Márcia apertou o braço de Luísa com força. "Ele nunca chama ninguém para o escritório particular. O que você fez?" "Apenas disse a verdade." Luísa respondeu, tentando acalmar seu coração acelerado. O escritório de Bernardo Monteiro era exatamente como ela imaginava. Minimalista, com tons de cinza e preto, grandes janelas e uma vista panorâmica de São Paulo. Nenhuma foto pessoal, nenhum objeto que revelasse algo sobre o homem por trás do império. "Sente-se, por favor." Ele indicou uma poltrona de couro. "Café?" "Sim, obrigada." Enquanto servia 2 xícaras, Bernardo falou sem olhar para ela. "Fiz uma pesquisa sobre você, senhorita Ribeiro, formada com honras, prêmios de inovação, menções em revistas especializadas. No entanto, trabalha como freelancer para pequenos escritórios, muito abaixo de suas capacidades." "Por quê?" A pergunta a pegou desprevenida. "Circunstâncias pessoais me obrigam a ter um horário mais flexível." "Sua mãe," ele afirmou, não perguntou. Ao ver a expressão surpresa de Luísa, explicou. "Como disse, fiz uma pesquisa. Dona Teresa Ribeiro, 68 anos, diagnosticada com Alzheimer há 3 anos. Você é filha única e cuida dela sozinha." Luísa sentiu um misto de indignação e desconforto. "Não sabia que minha vida pessoal era relevante para uma discussão profissional, Sr. Monteiro." "Tudo é relevante quando estou prestes a fazer uma proposta que pode mudar 2 vidas." Ele se sentou à frente dela, os olhos fixos nos seus. "Estou impressionado com seu trabalho, senhorita Ribeiro. Não apenas com sua competência técnica, mas com sua paixão e coragem. Quero você no Grupo Monteiro." O coração de Luísa acelerou. Era a oportunidade que esperava há anos. "No entanto," ele continuou, "preciso de dedicação total, viagens internacionais, horas extras, disponibilidade completa. Algo que, com sua situação atual, seria impossível." A esperança murcha tão rápido quanto surgiu. "Entendo. Obrigada pela sinceridade, senhor Monteiro." "Não terminei." Bernardo colocou sobre a mesa uma pasta. "Tenho uma proposta alternativa. Uma que resolveria seus problemas e atenderia a uma necessidade pessoal minha." Intrigada, Luísa abriu a pasta. Dentro, havia documentos detalhados sobre uma clínica especializada em Alzheimer, considerada a melhor do país.
localizada em um bairro nobre de São Paulo. Anexados estavam contratos de trabalho, um apartamento no Jardim Paulista e detalhes de um pacote financeiro que faria suas dívidas desaparecerem instantaneamente. Não entendo. Bernardo se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que parecia pequena lá embaixo. Tenho 39 anos, senhorita Ribeiro. Construí um império, mas não tenho ninguém para deixá-lo. Não tenho tempo nem inclinação para relacionamentos convencionais, mas preciso de um herdeiro. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Estou propondo um acordo. Ele se virou para encará-la. Você terá um filho meu. Em troca, garanto o melhor tratamento para sua mãe. Quito todas as suas dívidas. Ofereço um apartamento adequado para vocês e a coloco em posição de destaque nos meus projetos. Sua carreira finalmente alcançará o potencial que merece. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Está me pedindo para ser não uma barriga de aluguel. Bernardo a interrompeu. Seria a mãe do meu filho com todos os direitos legais, apenas sem envolvimento emocional entre nós. Um acordo puramente racional, benéfico para ambas as partes. Isso é absurdo. Luísa se levantou indignada. Não sou um produto à venda, Sr. Monteiro. Nem estou tratando-a como tal. Estou oferecendo uma solução prática para problemas reais. Você manteria sua independência, sua carreira, e sua mãe teria o melhor tratamento possível. Pense nisso como uma parceria estratégica, uma parceria onde eu engravidaria de um estranho. De um homem saudável, bem-sucedido, que garantiria o futuro da criança e o seu. Sem compromissos românticos, sem expectativas irreais. Apenas um acordo claro, com benefícios mútuos. Luísa pegou sua bolsa pronta para sair. Preciso ir. Minha mãe está me esperando. Pense na proposta, senhorita Ribeiro. Não por mim, mas pela sua mãe, pela oportunidade de vê-la receber o tratamento que merece. Bernardo estendeu um cartão. Meu número pessoal. Aguardarei sua resposta até o final da semana. Com as pernas trêmulas, Luísa deixou o edifício e mergulhou na agitação da Avenida Faria Lima. O que acabara de acontecer parecia surreal. Era indecente, absurdo, impensável. No entanto, ao entrar no metrô lotado, o cartão de Bernardo pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Por mais absurda que fosse a proposta, uma voz pequena e desesperada dentro dela se perguntava: e se for a única chance de salvar minha mãe? Quando chegou em casa, encontrou Dona Teresa sentada no sofá, olhando fixamente para a porta com expressão de pânico. Quem é você? O que faz na minha casa? Ela gritou ao ver Luísa entrar. Sou eu, mãe. Luísa, sua filha. Mentira! Minha Luísa é pequena, tem 7 anos. Cadê minha filha? O que você fez com ela? Com paciência infinita, Luísa mostrou fotos, contou histórias, até que lentamente o reconhecimento voltou aos olhos de Dona Teresa. Perdão, filha. Às vezes me perco. Ela segurou a mão de Luísa com força. Tenho medo de um dia me perder completamente e não encontrar o caminho de volta para você. Naquela noite, Luísa não dormiu. Ficou observando sua mãe dormir, pensando na proposta de Bernardo Monteiro. Uma proposta indecente, sim, mas também a possibilidade de dar à sua mãe dignidade em seus últimos anos de lucidez, de oferecer-lhe conforto, os melhores médicos, tratamentos que poderiam retardar o inevitável. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, Luísa já havia tomado sua decisão. Com mãos trêmulas, pegou o celular e digitou uma mensagem para o número no cartão de Bernardo Monteiro. Precisamos conversar sobre os termos do acordo. O sol ainda não havia rompido completamente a névoa matinal quando o carro de Bernardo Monteiro estacionou em frente ao pequeno prédio na Liberdade. O motorista uniformizado abriu a porta e Bernardo desceu ajustando o relógio de pulso. Seu rosto não revelava emoção alguma, mas por dentro sentia uma inquietação incomum. Nunca pensou que Luísa aceitaria sua proposta tão rapidamente. No apartamento, Luísa terminava de arrumar Dona Teresa, que hoje parecia ter um dia bom. Filha, quem é esse homem que vem nos visitar? Perguntou enquanto Luísa penteava seus cabelos grisalhos. Um colega de trabalho, mãe. Temos um projeto importante para discutir. Deve ser muito importante para vir até nossa casa num domingo, observou Teresa,
demonstrando uma clareza que se tornava cada vez mais rara. A campainha tocou às 9 em ponto. Bernardo Monteiro era um homem de pontualidade obsessiva. Luísa respirou fundo, ajeitou o vestido simples, mas elegante, e foi atender. Bernardo parecia deslocado no pequeno apartamento, como um leopardo numa sala de estar. Vestia roupas casuais, calça jeans de grife e camisa social azul sem gravata, mas que provavelmente custavam mais que todos os móveis daquela sala juntos. Bom dia, senhorita Ribeiro. Ele cumprimentou formalmente. Por favor, Luísa, ela corrigiu. Entre, senhor Monteiro. Bernardo, ele respondeu, seguindo-a para dentro. Dona Teresa estava sentada na poltrona da sala, observando o visitante com curiosidade. Bernardo surpreendeu Luísa ao se aproximar da senhora com um sorriso que ela não ouvira exibir antes. Senhora Ribeiro, é um prazer conhecê-la. Bernardo Monteiro. Ele se apresentou estendendo a mão. Teresa sorriu. Que moço bonito. É seu namorado, Luísa? Luísa corou intensamente. Não, mãe, já expliquei, é um colega de trabalho. Uma pena. Teresa respondeu com a sinceridade desconcertante que a doença às vezes trazia. Você precisa de alguém, filha. Não pode ficar sozinha quando eu me for. Mãe, por favor. A senhora gosta de orquídeas? Bernardo interrompeu suavemente, notando as plantas na varanda. Vejo que tem uma coleção impressionante. Os olhos de Teresa brilharam. Sim, cultivo há mais de 30 anos. Aquela rosa foi a primeira, um presente do meu marido. Para a surpresa de Luísa, Bernardo se envolveu numa conversa de quase 20 minutos sobre orquídeas com sua mãe. Ele demonstrava conhecimento genuíno sobre o assunto, fazendo perguntas específicas sobre cuidados e variedades. Patrícia chegou. Luísa anunciou quando a cuidadora apareceu. Mãe, vou conversar com Bernardo no quarto que uso como escritório, tudo bem? Teresa assentiu, já entretida com Patrícia, que trazia uma revista de palavras cruzadas. No pequeno cômodo que Luísa adaptara como escritório, Bernardo observou os projetos presos na parede, os livros de arquitetura empilhados, o computador antigo onde ela trabalhava em suas criações. Impressionante o que consegue fazer com recursos tão limitados, ele comentou. Senhor Monteiro, Bernardo, vamos direto ao ponto. Luísa falou, indicando a cadeira para ele enquanto se sentava na beirada da cama. Estou considerando sua proposta, mas preciso entender exatamente o que está propondo. Bernardo assentiu, assumindo sua postura de negócios. Como disse, ofereço estabilidade financeira completa para você e sua mãe. Isso inclui um apartamento adequado às necessidades de vocês no Jardim Paulista, próximo à melhor clínica especializada em Alzheimer do país, onde sua mãe receberá tratamento integral. Todas as suas dívidas serão quitadas e você terá um cargo de diretora de projetos sustentáveis no Grupo Monteiro, com salário compatível. Em troca, você terá um filho meu, biologicamente meu, através de procedimentos médicos adequados, sem necessidade de... Ele pigarreou. Intimidade física, a menos que você prefira o método tradicional. Luísa sentiu o rosto queimar. Prefiro o procedimento médico. Compreensível, o acordo seria legal e vinculante. A criança teria meu sobrenome e todos os direitos como herdeiro do Grupo Monteiro, mas você manteria a guarda compartilhada e todos os direitos maternos. E quanto ao nosso relacionamento? Seria estritamente profissional e parental. Não espero envolvimento romântico ou compromissos além da criação adequada da criança. Luísa se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da rua. Por que eu? Há mulheres mais jovens, mais bonitas, com menos complicações na vida. Bernardo a observou por alguns instantes antes de responder. Procuro qualidades específicas para a mãe do meu filho. Inteligência, integridade, determinação, criatividade. Vi tudo isso em você durante a apresentação. Além disso, sua devoção à sua mãe demonstra lealdade e capacidade de sacrifício. Qualidades que valorizo. Parece que está selecionando uma égua reprodutora, não uma parceira. Luísa comentou com amargura. Estou sendo prático. Não tenho ilusões românticas, senhorita Ribeiro. Cresci vendo o casamento dos meus pais desmoronar em mentiras e traições. Prefiro um acordo honesto a promessas vazias de amor eterno.
O silêncio pairou entre eles por alguns momentos. E se eu engravidar e mudar de ideia? Luísa perguntou finalmente. Todos os benefícios permaneceriam. Não a deixaria desamparada independentemente de sua decisão, mas espero que honre sua parte no acordo. Luísa respirou fundo. Quero tudo por escrito, um contrato detalhando cada aspecto deste arranjo. Já providenciei. Bernardo abriu a pasta que trouxera consigo, revelando um documento extenso. Meus advogados prepararam tudo. Você pode analisar com seu próprio advogado se preferir. Não tenho advogado. Não tenho como pagar um. Use o meu dinheiro. Quero que esteja completamente segura neste acordo. Ele estendeu um envelope. Aqui está um adiantamento para consultar um profissional independente. Use-o mesmo se decidir recusar a proposta. Luísa pegou o envelope com hesitação. Preciso de tempo. 1 semana. Depois disso, precisarei buscar outras alternativas. Quando Bernardo saiu, Luísa encontrou Dona Teresa na sala com um olhar mais lúcido que o normal. Ele não é apenas um colega, é? Teresa perguntou, surpreendendo a filha. É complicado, mãe. Ele olha para você de um jeito interessado, como seu pai olhava para mim. O Sr. Monteiro não se interessa por mim dessa forma. É apenas um arranjo profissional. Teresa tomou as mãos da filha entre as suas. Luísa, não sei o que está acontecendo, mas sei que está fazendo algo por minha causa. Por favor, não sacrifique sua felicidade por mim. Com lágrimas nos olhos, Luísa abraçou a mãe. Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis pelas pessoas que amamos. Na manhã seguinte, Luísa marcou uma consulta com um advogado recomendado por Márcia. Dr. Paulo Ferreira ouviu atentamente enquanto ela explicava a proposta, mantendo uma expressão neutra. É um acordo incomum, mas não ilegal, ele comentou após analisar o contrato. Na verdade, está surpreendentemente bem elaborado para proteger seus interesses. Especifica claramente que você mantém autonomia sobre seu corpo durante todo o processo, pode desistir a qualquer momento antes da concepção sem penalidades, e garante seus direitos maternos independentemente de qualquer circunstância. Então, é legítimo? Do ponto de vista legal, sim. Do ponto de vista ético ou moral, não cabe a mim julgar. O advogado ajustou os óculos. Sugiro apenas alguns adendos para fortalecer ainda mais sua posição. 3 dias depois, Luísa entrou no imponente escritório de Bernardo Monteiro com o contrato revisado. Ele a recebeu com seu habitual controle, mas havia uma tensão palpável no ar. Suas modificações são razoáveis, ele comentou após ler os adendos sugeridos pelo Dr. Ferreira. Concordo com todos. Então, Luísa respirou fundo. Temos um acordo. Bernardo estendeu a mão, que ela apertou firmemente. Um aperto de mãos que selava um pacto que mudaria suas vidas para sempre. O mês seguinte passou como um turbilhão. Luísa e Dona Teresa se mudaram para um espaçoso apartamento no Jardim Paulista, adaptado para as necessidades especiais da senhora. Teresa foi matriculada na Clínica Horizonte, referência em tratamentos para Alzheimer, com uma equipe de especialistas que desenvolveu um programa personalizado para ela. Luísa assumiu a diretoria de projetos sustentáveis do Grupo Monteiro, enfrentando o desafio de liderar uma equipe de 20 arquitetos e engenheiros. Seu talento, finalmente reconhecido e valorizado, floresceu naquele ambiente de recursos abundantes e possibilidades ilimitadas. Simultaneamente, ela iniciou o tratamento de fertilização in vitro. As consultas com especialistas, os exames, as injeções hormonais, tudo era novo e assustador. Para sua surpresa, Bernardo comparecia a cada consulta, fazendo perguntas detalhadas e tomando notas meticulosas. Não precisa vir a todas as consultas, Luísa comentou certa vez enquanto aguardavam na sala de espera da clínica de reprodução. Quero entender todo o processo, ele respondeu simplesmente. É importante para mim. O procedimento foi agendado para uma quarta-feira ensolarada de setembro. Luísa estava nervosa, mas determinada. Bernardo, sempre controlado, parecia estranhamente inquieto. Tem certeza que quer seguir com isso? Ele perguntou, enquanto caminhavam pelo corredor da clínica. Ainda pode desistir. Tenho certeza, Luísa respondeu, surpresa com sua preocupação. E você?
absoluta. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. 2 semanas depois, o teste deu positivo. Luísa estava grávida. Quando informou Bernardo por telefone, houve um longo silêncio antes dele responder. Estou a caminho do seu apartamento. Meia hora depois, ele chegou com uma garrafa de espumante sem álcool e 2 copos de cristal. Para celebrar, explicou, parecendo quase tímido. Eles brindaram na varanda, observando o pôr do sol sobre São Paulo. Um momento quase íntimo que fez Luísa questionar por um instante a natureza puramente contratual de seu relacionamento. A primeira ultrassonografia revelou uma surpresa que deixou ambos sem palavras. 2 pequenos embriões, gêmeos. Bernardo, normalmente tão controlado, empalideceu ao ver as 2 pequenas formas na tela. 2, ele murmurou. Aparentemente, seu material genético é bastante eficiente, comentou a médica, sem saber da natureza do arranjo entre eles. No caminho de volta, no carro luxuoso de Bernardo, um silêncio estranho pairava. Isso muda algo no acordo? Luísa perguntou finalmente preocupada. Bernardo pareceu sair de um transe. Não, claro que não. Apenas não esperava. 2 herdeiros. Um sorriso raro apareceu em seus lábios. É mais do que pedi. À medida que a gravidez avançava, uma transformação sutil ocorria. O que começara como um acordo frio e calculado, começava a ganhar contornos inesperados. Bernardo passava cada vez mais tempo no apartamento de Luísa, trazendo livros sobre gestação, vitaminas importadas e perguntando constantemente sobre seu bem-estar. No 4º mês, quando os enjoos matinais finalmente cederam, ele a surpreendeu com um convite. Estou indo a Paris para uma conferência de arquitetura sustentável. Gostaria de me acompanhar? Seria bom para você conhecer os principais nomes do setor. E a médica disse que viajar nesta fase da gestação é seguro. Luísa hesitou. E minha mãe? Já verifiquei com a clínica. Eles podem oferecer acomodação em tempo integral durante nossa ausência. Seria apenas uma semana. A viagem a Paris foi reveladora. No ambiente profissional, Bernardo a apresentava com orgulho como a mente brilhante por trás de nossos projetos sustentáveis. Nos momentos particulares, caminhando pelas margens do Sena ou jantando em pequenos bistrôs afastados das rotas turísticas, ele se mostrava diferente, menos controlado, mais acessível. Foi durante um jantar, sob a luz suave de velas, que Luísa percebeu algo mudando entre eles. Bernardo contava sobre sua infância, algo que nunca fizera antes. Meu pai era um homem difícil, ele revelou, girando a taça de vinho tinto que apenas provara. Construiu um império, mas destruiu nossa família no processo. Traiu minha mãe repetidamente. Humilhou-a publicamente. Ela se tornou uma sombra, vivendo de ansiolíticos e álcool. Sinto muito, Luísa murmurou, tocada por aquela rara demonstração de vulnerabilidade. Jurei que nunca faria isso. Nunca mentiria. Nunca prometeria amor eterno para depois trair. Por isso, prefiro acordos claros, honestos, sem ilusões. Mas também sem conexões reais. Luísa observou suavemente. Bernardo a olhou intensamente. Mas qual é a alternativa? Arriscar-se a ser destruído como minha mãe foi? Nem todos os relacionamentos são assim. Você acredita em amor verdadeiro, Luísa? A pergunta veio carregada de ceticismo. Ela pensou em seus pais, no relacionamento sólido que mantiveram até a partida de seu pai. Sim, acredito. Não é perfeito, mas existe. Bernardo sorriu com melancolia. Invejo sua fé. Na última noite em Paris, enquanto caminhavam de volta ao hotel sob uma leve garoa, Bernardo surpreendeu Luísa ao oferecer seu casaco. Vai pegar um resfriado, ele justificou ao ver sua expressão surpresa. Estou bem, obrigada, ela respondeu, mas se sentiu estranhamente aquecida por aquele gesto simples de consideração. De volta ao Brasil, a rotina se estabeleceu com uma familiaridade confortável. Bernardo aparecia quase diariamente, muitas vezes com jantar, para verificar Luísa e Dona Teresa. A senhora, que tinha dias melhores graças ao tratamento avançado, começou a se afeiçoar a ele. Esse rapaz gosta de você, filha, Teresa comentou certa noite depois que Bernardo saiu. É apenas o acordo, mãe. Ele está investido nos bebês, não em mim. Os olhos dele dizem outra coisa.
Teresa sorriu com aquela sabedoria que, por vezes, brilhava através da névoa da doença. E os seus também. Luísa desviou o olhar, perturbada. Estava desenvolvendo sentimentos por Bernardo? Impossível. Era apenas gratidão ou talvez hormônios da gravidez. Nada mais. No 6º mês, durante um exame de rotina, a médica detectou um aumento na pressão arterial de Luísa. Nada alarmante ainda, mas precisamos monitorar de perto. Gêmeos já representam uma gravidez de risco e, com sua pressão elevada, precisamos redobrar os cuidados. Bernardo, presente como sempre, assumiu uma postura ainda mais protetora. Contratou uma enfermeira para ficar no apartamento. Mudou a alimentação de toda a casa para seguir rigorosamente as recomendações médicas e até instalou um sistema de monitoramento que enviava os dados vitais de Luísa diretamente para a clínica. Você está exagerando. Luísa protestou quando ele chegou com uma cadeira de rodas. Posso andar perfeitamente bem. A médica recomendou repouso e redução de esforço físico. A cadeira é para emergências. Bernardo, não sou inválida. Não, é apenas teimosa e imprudente quando se trata da sua própria saúde. A preocupação genuína em sua voz fez o argumento de Luísa morrer em seus lábios. Uma noite, enquanto revisavam projetos na sala do apartamento, Luísa sentiu uma forte pontada. Seu rosto deve ter demonstrado dor, pois Bernardo imediatamente largou os papéis. O que foi? São os bebês? Apenas um chute forte. Ela sorriu, pegando a mão dele e colocando sobre sua barriga. Sente, acho que este é o futuro zagueiro. O momento em que Bernardo sentiu o movimento dos filhos pela primeira vez foi transformador. Seus olhos, normalmente tão controlados, encheram-se de uma emoção crua, quase primitiva. Ele ficou ali, com a mão na barriga de Luísa por longos minutos, como se estabelecesse uma conexão silenciosa com aquelas vidas que ainda não haviam chegado ao mundo. Obrigado, ele murmurou finalmente, a voz embargada. Pelo quê? Por isso, por eles, por... Ele hesitou, incapaz de colocar em palavras o que sentia. Naquela noite, ao se despedir na porta, Bernardo fez algo inesperado. Inclinou-se e beijou suavemente a testa de Luísa. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um gesto que não estava em nenhuma cláusula do contrato que haviam assinado. Sozinha em seu quarto, Luísa tocou o local do beijo, sentindo o coração acelerado. O que estava acontecendo entre eles? O acordo frio e calculista estava se transformando em algo que nenhum dos dois havia previsto ou planejado. Algo perigoso, imprevisível e assustadoramente parecido com amor. O 7º mês de gestação trouxe consigo o calor intenso do verão paulistano. Enquanto a cidade derretia sob temperaturas escaldantes, o apartamento climatizado no Jardim Paulista tornou-se um refúgio para Luísa, cuja mobilidade diminuía à medida que sua barriga crescia. A pressão arterial, embora controlada com medicação, continuava sendo motivo de preocupação constante para a equipe médica e para Bernardo. Naquela manhã de janeiro, Luísa acordou com o som de vozes na sala. Reconheceu imediatamente o tom grave e controlado de Bernardo, mas havia outra voz feminina que não conseguia identificar. Curiosa, vestiu o roupão sobre a camisola e caminhou lentamente até a porta do quarto, apoiando-se na parede para equilibrar o peso da barriga. Absolutamente desnecessário, dizia Bernardo. Já temos toda a assistência médica de que precisamos. Não estou questionando a assistência médica, querido, respondeu a voz feminina com um tom que mesclava doçura e autoridade. Estou questionando este arranjo bizarro. Um filho precisa de uma família, não de um contrato. Luísa congelou ao virar o corredor e encontrar sentada elegantemente no sofá da sala uma mulher na casa dos 60 anos, impecavelmente vestida e maquiada, com os mesmos olhos penetrantes de Bernardo. Ah, você deve ser a contratada, a mulher disse ao notar Luísa, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe? Bernardo advertiu, levantando-se. Luísa não esperava que acordasse tão cedo. Esta é Helena Monteiro, minha mãe. Ela apareceu sem avisar. Como sempre fiz em sua vida, filho. Os maus hábitos são difíceis de quebrar. Helena estudou Luísa de cima a baixo, avaliando cada detalhe.
Devo dizer que você tem bom gosto, Bernardo. Ela é muito mais bonita do que as outras candidatas que seu assistente pesquisou. O rosto de Luísa queimou de vergonha e indignação. Candidatas? Virou-se para Bernardo. Houve outras candidatas? Helena riu suavemente. Oh, querida, não seja ingênua. Meu filho abordou este projeto como aborda todos os outros, com pesquisa minuciosa e múltiplas opções. Chega, mãe. A voz de Bernardo cortou o ar como uma lâmina. Luísa não é um projeto, e não houve outras candidatas. Apenas pesquisei perfis compatíveis antes de propor o acordo. Que romântico, comentou Helena sarcasticamente, tomando um gole da xícara que segurava. Bem, pelo menos o chá nesta casa é excelente. Parabéns pela escolha da marca, querida. Luísa respirou fundo, controlando a raiva. Senhora Monteiro, é um prazer conhecê-la. Bernardo raramente fala sobre sua família. Não me surpreende. Bernardo prefere fingir que nasceu de um repolho sem pai nem mãe. Menos bagagem emocional, entende? Helena colocou a xícara na mesa e levantou-se com graça felina. Bem, vim apenas verificar se meus futuros netos estão sendo adequadamente gestados. Aparentemente estão. Quero estar informada sobre o parto, Bernardo. Afinal, são meus primeiros netos. Enviarei notícias quando for o momento, ele respondeu friamente. Helena aproximou-se de Luísa, surpreendendo-a ao tomar suas mãos. Querida, sei que meu filho pode ser difícil, mas ele não é mau homem. Apenas danificado, como todos nós. Baixou a voz, quase sussurrando. Cuide-se. Esta família tem o hábito de consumir quem ama. Com um beijo no ar para o filho e um aceno elegante, Helena Monteiro saiu, deixando para trás um perfume caro e um silêncio pesado. Sinto muito por isso, Bernardo finalmente falou. Minha mãe tem o dom de aparecer nos momentos mais inoportunos. Você realmente pesquisou outras mulheres? Luísa perguntou, sentando-se cuidadosamente no sofá. Bernardo hesitou. Sim e não. Pedi ao Departamento de Recursos Humanos para identificar funcionárias com perfil compatível ao que eu buscava para... Ele parou, percebendo como soava. Isso foi antes de te conhecer, antes da sua apresentação. Depois que vi seu trabalho e sua determinação, não considerei mais ninguém. Então fui a escolhida no catálogo, ela murmurou. Luísa, não foi assim. Ele sentou-se ao lado dela. O acordo, sim, foi planejado. Mas o que aconteceu depois, o que está acontecendo entre nós, isso não estava nos planos. E o que está acontecendo entre nós, Bernardo? Luísa finalmente verbalizou a pergunta, que vinha evitando por semanas. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de Dona Teresa, acompanhada pela cuidadora. Bom dia, queridos. Teresa sorriu, parecendo especialmente lúcida naquela manhã. Interrompo algo importante? O momento passou. Bernardo levantou-se, ajustando o paletó. Preciso ir ao escritório. Tenho uma reunião importante esta manhã. Luísa assentiu, a pergunta não respondida pairando entre eles. Claro, não se preocupe conosco. Virei mais tarde para o jantar. Descanse, por favor. Quando ele saiu, Teresa olhou curiosamente para a filha. Vocês brigaram? Não exatamente, mãe. Luísa suspirou. É complicado. O amor sempre é, querida. Não é amor, mãe, é um acordo. Teresa sorriu com aquela sabedoria que às vezes emergia através da névoa do Alzheimer. Se você diz... Naquela tarde, enquanto trabalhava em seu laptop no pequeno escritório montado no apartamento, Luísa recebeu uma mensagem de Márcia. Almoço amanhã? Preciso te contar as últimas fofocas do escritório. Sorrindo, Luísa confirmou. Apesar da gravidez avançada, os médicos haviam liberado pequenas saídas, desde que evitasse esforço físico. Um almoço com a amiga seria uma boa distração. O restaurante escolhido por Márcia ficava no Itaim Bibi, próximo ao escritório do Grupo Monteiro. Era elegante, mas discreto, frequentado principalmente por executivos da região. Meu Deus, você está linda, exclamou Márcia ao ver Luísa chegar, a barriga proeminente sob o vestido azul marinho. A gravidez te caiu muito bem. Mentirosa. Estou inchada, com estrias e mal consigo ver meus pés. Luísa riu, sentando-se com certo esforço. Bobagem. Está radiante. Márcia olhou ao redor antes de se inclinar sobre a mesa, baixando a voz.
Então é verdade que você e Bernardo estão... Você sabe. Estamos o quê? Juntos. Como um casal. O escritório inteiro está comentando como ele mudou desde que vocês começaram. Seja lá o que for que vocês começaram. Luísa engasgou com a água que bebia. Não estamos juntos. É um arranjo profissional. Profissional? Márcia ergueu uma sobrancelha. Lu, o homem aparece no escritório sorrindo. Sorrindo. O iceberg Monteiro, que costumava fazer estagiários chorarem apenas com um olhar, agora pergunta sobre o fim de semana das pessoas e trouxe doces da confeitaria Santo Amaro para toda a equipe na semana passada. Isso não significa nada. E a forma como ele fala de você, a visionária por trás de nossos projetos sustentáveis, a arquiteta mais brilhante desta geração. O homem praticamente brilha quando menciona seu nome. Luísa sentiu o rosto esquentar. Você está exagerando. E agora estão esperando gêmeos juntos. Como você pode dizer que não é um relacionamento? É complicado, Márcia. A amiga ia responder quando sua expressão mudou, olhando para algo atrás de Luísa. Falando no diabo. E não está sozinho. Virando-se o quanto sua barriga permitia, Luísa viu Bernardo entrando no restaurante, acompanhado por uma mulher deslumbrante. Alta, loira, com o tipo de elegância que só dinheiro antigo proporciona. Quem é ela? Luísa perguntou, sentindo uma pontada incômoda no peito. Catarina Alvares, herdeira das indústrias Alvares. Dizem que a família dela e a de Bernardo tentam uni-los desde a adolescência. Seriam o casal perfeito, belos, ricos e igualmente frios. Márcia observou a reação da amiga com interesse. Você está com ciúmes. Não estou. Luísa desviou o olhar, mas era tarde demais. Bernardo a viu e seu rosto demonstrou surpresa, e então algo semelhante à culpa. Após falar algo para Catarina, ele caminhou até a mesa de Luísa. Não sabia que viria almoçar aqui hoje, ele comentou, olhando de Luísa para Márcia. Olá, Márcia. Chefe, Márcia respondeu com um sorriso malicioso. Almoço de negócios? Sim, Catarina representa interesses que podem ser importantes para nosso novo projeto em Santos. Ele voltou-se para Luísa. Está tudo bem? Deveria ter me avisado que sairia. Não sabia que precisava da sua permissão. Luísa respondeu mais friamente do que pretendia. Um lampejo de mágoa passou pelos olhos de Bernardo. Não precisa, apenas me preocupo. Estou ótima, aproveite seu almoço. Ele assentiu, parecendo querer dizer algo mais, mas desistiu. Ligarei mais tarde. Quando Bernardo voltou para sua mesa, Márcia soltou um assobio baixo. Uau! Se isso não é tensão de casal, não sei o que é. Márcia, por favor. Você está com ciúmes, ele está se sentindo culpado. É o clássico drama conjugal. Ela pegou o menu. Acho que vou pedir o salmão. E você deveria admitir que está apaixonada pelo pai dos seus filhos. Não é tão simples. Nunca é. Mas continuar negando não vai ajudar ninguém, especialmente essas crianças que estão prestes a nascer. O almoço prosseguiu com Márcia, atualizando Luísa sobre as fofocas do escritório. Mas parte da atenção de Luísa permanecia na mesa do outro lado do restaurante, onde Bernardo conversava seriamente com a bela herdeira. À noite, quando Bernardo apareceu para o jantar como prometido, havia uma tensão palpável entre eles. Como foi o almoço? Luísa perguntou, tentando soar casual enquanto supervisionava a cozinheira que Bernardo insistira em contratar. Produtivo. As indústrias Alvares têm propriedades em Santos que seriam ideais para nosso projeto de revitalização sustentável do porto. E Catarina? Parece interessante. Bernardo a estudou por um momento. Catarina é uma parceira de negócios, nada mais. Não precisa me dar explicações. Nosso acordo não inclui exclusividade romântica. É isso que acha? Que estou buscando relacionamentos enquanto você carrega meus filhos? Não seria ilógico. O acordo é sobre os bebês, não sobre nós. Luísa virou-se, ocupando-se em verificar a sobremesa, evitando o olhar dele. Luísa. A voz de Bernardo a fez parar. Olhe para mim. Relutantemente, ela virou-se. Ele estava mais próximo do que esperava, seus olhos intensos fixos nos dela. O acordo pode ter começado com os bebês, mas se tornou algo mais, e você sabe disso. Não tenho interesse em Catarina ou em qualquer outra mulher.
Não enquanto você... Ele hesitou, parecendo lutar com as palavras. Enquanto eu o quê? O momento foi interrompido pelo som da campainha. A cozinheira foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Dona Luísa é uma senhora. Diz que é sua tia. Confusa, Luísa seguiu para a sala com Bernardo logo atrás. Parada no meio da sala, com um ar de desaprovação no rosto, estava sua tia Marta, irmã mais velha de seu pai. Tia Marta, que surpresa! Pelo visto, as surpresas são muitas, Luísa. Marta observou a barriga da sobrinha com olhos críticos. Primeiro, descubro por acaso que você se mudou depois que está grávida e agora que aparentemente tem um companheiro. Ela olhou para Bernardo com suspeita. Bernardo Monteiro. Ele se apresentou, estendendo a mão que Marta aceitou relutantemente. Marta Ribeiro, tia de Luísa. Por favor, sente-se, tia. Luísa ofereceu, desconfortável. Sua relação com a tia nunca fora próxima, especialmente após a morte de seu pai, quando Marta tentou convencê-la a internar Dona Teresa em uma instituição para seguir sua vida. Estava em São Paulo a negócios e decidi verificar como você estava. Sua prima Denise mencionou que havia perdido contato. Tenho estado ocupada com o trabalho e a gravidez. Marta examinou o apartamento luxuoso com interesse mal disfarçado. Vejo que sua situação melhorou consideravelmente. Este lugar deve custar uma fortuna. Luísa está fazendo um trabalho excepcional como diretora de projetos sustentáveis no Grupo Monteiro. Bernardo interveio. Seu talento finalmente está sendo devidamente recompensado. Entendo. O tom de Marta sugeria que entendia algo completamente diferente. E vocês estão... casados? Não, tia, não estamos. Luísa respondeu firmemente. Mas pretendem, certo? Com bebês a caminho... Nossa situação é um pouco não convencional, Bernardo explicou diplomaticamente. Marta fez um som de desaprovação. Luísa, seu pai ficaria tão desapontado. Uma gravidez fora do casamento, vivendo às custas de um homem. Não estou vivendo às custas de ninguém. Luísa exclamou, sentindo o rosto queimar de raiva. Sou uma profissional respeitada, com carreira própria. Uma carreira que coincidentemente decolou quando você engravidou do dono da empresa, Marta retrucou. As pessoas comentam, sabia? Sua prima Denise ouviu no salão de beleza que você está envolvida com um dos homens mais ricos de São Paulo. Com todo respeito, senhora. Ribeiro! Bernardo interveio, sua voz perigosamente controlada. Suas insinuações são ofensivas. Luísa alcançou sua posição por mérito próprio, e qualquer um que insinue o contrário demonstra ignorância sobre seu excepcional talento. Vejo que o cavalheiro defende sua honra. Marta sorriu sem humor. Espero sinceramente que continue tão galante quando o encanto da novidade passar. Luísa sentiu uma onda de tontura e apoiou-se na parede. Imediatamente Bernardo estava ao seu lado, segurando seu braço. Você está bem? Só um pouco tonta, ela murmurou. Tia Marta, agradeço sua visita, mas Luísa precisa descansar agora, Bernardo disse firmemente. É claro, não quero causar estresse à futura mãe. Marta levantou-se, pegando sua bolsa. Luísa, espero que saiba o que está fazendo. Essas histórias de contos de fadas raramente terminam bem na vida real. Quando a porta se fechou atrás da tia, Luísa deixou-se afundar no sofá exausta. Desculpe por isso. Não precisa se desculpar pelos outros. Bernardo sentou-se ao seu lado. Está realmente bem? Sim, apenas cansada e irritada. Ela olhou para ele. O que ia dizer antes? Sobre o acordo ter se tornado algo mais? Bernardo hesitou, então pegou a mão dela entre as suas. Luísa, quando propus esse acordo, estava convencido de que era apenas um arranjo prático. Não acreditava em conexões emocionais verdadeiras. Achava que amor era apenas uma construção social, uma ilusão temporária destinada a desaparecer. E agora? Agora estou confuso. O que sinto quando estou com você, quando penso em você, não estava nos planos. Não sei nomear, não sei controlar. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. Você me desestabiliza, Luísa, e isso é aterrorizante. Luísa sentiu o coração acelerar. Também estou confusa. Aceitei o acordo pensando apenas em salvar minha mãe, em sobreviver. Não esperava isso. Isso? Sentir sua falta quando não está aqui. Sorrir ao ver seu número no celular.
imaginar um futuro além do contrato. Os olhos de Bernardo escureceram com emoção. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer, ele tocou o rosto de Luísa, traçando a curva de sua bochecha com o polegar. Tenho medo de estragar tudo, ele confessou. Não sei como fazer isso funcionar. Não sei como ser o homem que você merece. Talvez possamos descobrir juntos, ela sussurrou. A distância entre eles diminuiu, seus rostos aproximando-se lentamente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de reconhecimento mútuo, como se finalmente admitissem algo que já sabiam há muito tempo. O beijo foi interrompido por um movimento forte na barriga de Luísa, fazendo-a rir contra os lábios de Bernardo. Acho que temos uma plateia, ela murmurou. Bernardo colocou a mão sobre a barriga dela, sentindo os bebês se moverem. Eles aprovam? Parece que sim. Aquela noite marcou uma mudança sutil, mas profunda. Não houve grandes declarações ou promessas, apenas o silencioso reconhecimento de que o que começara como um contrato frio estava florescendo em algo muito mais complexo e assustador. Amor verdadeiro. Nas semanas seguintes, Bernardo passou a dormir no apartamento de Luísa. Inicialmente no quarto de hóspedes, mas logo compartilhando a cama com ela. Não havia intimidade física, além de beijos e abraços. A gravidez avançada tornava isso imprudente. Mas havia uma intimidade emocional crescente, que nenhum dos dois havia experimentado antes. Ele aplicava as injeções de vitaminas prescritas pelo médico todas as noites, massageava os pés inchados dela e passava horas conversando com os bebês, contando-lhes histórias sobre projetos arquitetônicos e sonhos para o futuro. Foi durante uma dessas noites tranquilas que Dona Teresa, tendo um de seus raros momentos de lucidez total, encontrou-os na sala. Bernardo estava sentado no sofá com Luísa recostada nele, a cabeça apoiada em seu peito, enquanto ele lia em voz alta um livro sobre paternidade. Você ama minha filha, Teresa afirmou. Não perguntou. Bernardo olhou para a senhora, surpreso com a clareza em seus olhos. Sim, ele respondeu simplesmente, a verdade escapando antes que pudesse contê-la. Sabe, você o ama? Teresa continuou olhando para Luísa. Luísa sorriu encontrando os olhos de Bernardo. Sim, amo. Teresa assentiu satisfeita. Bem, era hora de vocês dois admitirem. Até os velhos confusos como eu podiam ver. Ela caminhou até eles, beijando a testa da filha. Seu pai ficaria feliz, querida. Ele sempre dizia que você merecia alguém que visse seu valor. Naquela noite, após Teresa se recolher, Bernardo segurou Luísa perto de si, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Nunca pensei que diria isso a alguém, ele murmurou contra seus cabelos. Nunca pensei que seria capaz de sentir isso. O quê? Amor, este terror maravilhoso que faz tudo parecer possível e assustador ao mesmo tempo. Luísa sorriu, aconchegando-se mais a ele. Bem-vindo ao Clube dos Mortais Vulneráveis, Sr. Monteiro. Mas a felicidade recém-descoberta seria logo posta à prova. No dia seguinte, enquanto almoçavam tranquilamente, o telefone de Bernardo tocou. A expressão dele mudou ao ver o número. É o Dr. Mendes, ele disse, referindo-se ao médico que acompanhava a gravidez. Alô? Sim, doutor, entendo. Estaremos lá imediatamente. O que houve? Luísa perguntou, sentindo um nó de apreensão no estômago. Seus exames de sangue mostraram alterações preocupantes. A pressão está subindo novamente e há sinais de pré-eclâmpsia. O médico quer internação imediata para monitoramento. O medo se instalou como um peso gelado no peito de Luísa. Os bebês estarão bem, Bernardo garantiu, segurando firmemente sua mão. Faremos tudo o que for necessário. Juntos? Enquanto Bernardo organizava tudo para a internação, chamando a enfermeira para ajudar com Dona Teresa e instruindo sua assistente a reorganizar compromissos, Luísa sentou-se na beira da cama, tentando processar o que estava acontecendo. Os bebês estavam bem até agora, mas se a pressão continuasse subindo, poderiam estar em perigo. Pela primeira vez desde que aceitara o acordo com Bernardo, ela se permitiu imaginar um futuro onde aqueles bebês não chegassem saudáveis ao mundo.
A dor que acompanhou esse pensamento foi tão intensa que ela mal conseguia respirar. Não eram mais apenas os herdeiros de Bernardo Monteiro. Eram seus filhos, seus bebês, partes de seu coração que agora batiam fora de seu corpo. E, para sua surpresa, percebeu que também não conseguia imaginar um futuro sem Bernardo. O homem frio e calculista com quem fizeram um acordo de negócios havia se transformado no companheiro que segurava sua mão nas consultas médicas, que conversava com sua barriga todas as noites, que olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando ele voltou ao quarto, encontrou-a com lágrimas nos olhos. "O que foi?" perguntou alarmado. "Estou com medo", ela confessou. "Não do que pode acontecer comigo, mas com eles. E medo de que tudo isso, nós, seja frágil demais para sobreviver ao que vier." Bernardo ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos entre as suas. "Luísa, não sei o que o futuro reserva. Não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer isto. Não estamos mais sozinhos. O que começou como um acordo se transformou em algo que nem eu, com toda a minha obsessão por controle, poderia ter planejado. E se? Não há e se. Apenas nós, enfrentando juntos o que vier." Ele tocou suavemente sua barriga. "Nós 4. Quando a ambulância chegou para transportá-la ao hospital, Luísa sentiu uma estranha calma. Não porque o medo havia desaparecido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não enfrentava seus medos sozinha. O Hospital Albert Einstein resplandecia como uma fortaleza de vidro e aço sob o sol da tarde. Enquanto a ambulância entrava na área de emergência, Luísa respirava profundamente, tentando manter a calma. Bernardo segurava sua mão como se fosse uma âncora, seus olhos traindo o medo que sua voz controlada tentava esconder. "Está tudo bem", ele repetia, mais para si mesmo que para ela. "Os melhores médicos estão esperando. Vamos passar por isso juntos." A equipe médica já aguardava, comandada pelo Dr. Mendes, um obstetra renomado que Bernardo havia contratado desde o início da gravidez. Em minutos, Luísa estava instalada em uma suíte privativa, com equipamentos de monitoramento de última geração. A pressão está em 160 por 110, há proteína na urina e os níveis de enzimas hepáticas estão elevados, explicava o doutor Mendes enquanto examinava os resultados. "Clássica pré-eclâmpsia, evoluindo para um quadro mais grave. Vamos iniciar medicação imediatamente." "E os bebês?" Bernardo perguntou, a voz tensa. "Por enquanto estão bem. Os batimentos cardíacos estão normais e o fluxo sanguíneo para a placenta ainda é adequado, mas precisamos estabilizar a pressão da Luísa urgentemente." Um plano de tratamento intensivo foi iniciado. Medicamentos intravenosos para controlar a pressão, monitoramento constante dos bebês, repouso absoluto. As horas se transformaram em dias e Bernardo nunca saiu do lado de Luísa, exceto por breves períodos para verificar Dona Teresa e resolver questões urgentes do trabalho. No terceiro dia de internação, Luísa acordou encontrando Bernardo adormecido na poltrona ao lado da cama, ainda usando o terno do dia anterior, o rosto marcado pelo cansaço. Silenciosamente, ela observou o homem que havia entrado em sua vida como um furacão, trazendo consigo uma proposta absurda que se transformara em algo totalmente inesperado. Como se sentisse seu olhar, Bernardo abriu os olhos. Por um instante, sua expressão estava vulnerável, desprotegida, antes que as defesas habituais se erguessem. "Bom dia", ele murmurou, endireitando-se na poltrona. "Como se sente?" "Melhor. A dor de cabeça diminuiu." Ela sorriu fracamente. "Você parece exausto. Deveria ir para casa descansar." "Estou bem onde estou." Ele levantou-se, aproximando-se para beijar-lhe a testa. "Sua mãe perguntou por você ontem à noite. Expliquei que estava no hospital para alguns exames. Nos dias confusos, ela esquece, mas nos momentos de lucidez, se preocupa. Obrigada por cuidar dela. Ela é parte da nossa família agora." A naturalidade com que ele disse isso fez o coração de Luísa acelerar. Família, uma palavra que havia perdido o significado para ela depois da partida de seu pai e do diagnóstico de sua mãe. Uma palavra que Bernardo, o solitário por escolha,
provavelmente nunca usara com facilidade. Dr. Mendes entrou no quarto, interrompendo o momento. Após examinar Luísa e os monitores, sua expressão ficou séria. A medicação está ajudando, mas não o suficiente. A pressão continua instável e os níveis de enzimas hepáticas estão subindo novamente. Estou preocupado com o risco de convulsões ou acidente vascular cerebral. Luísa sentiu o sangue gelar. Bernardo imediatamente tomou sua mão, apertando-a com força. Qual é a alternativa, doutor? Ele perguntou, a voz firme apesar da tensão evidente. Precisamos considerar um parto cesariano de emergência. Os bebês estão com 32 semanas, prematuros, mas com boas chances. Nossa maior preocupação agora é a saúde de Luísa. Não! Luísa exclamou, sentando-se na cama. É cedo demais. Eles precisam de mais tempo. Luísa, o médico falou gentilmente. Entendo sua preocupação, mas o risco para você está aumentando a cada hora. E se sua condição piorar drasticamente, os bebês também estarão em perigo. Dr. Mendes, posso falar com Luísa a sós por um momento? Bernardo pediu. Quando o médico saiu, Bernardo sentou-se na beira da cama, segurando as duas mãos de Luísa entre as suas. Sei o que está pensando, ele disse suavemente, que precisa proteger os bebês a qualquer custo, que eles são a prioridade. São nossos filhos, Bernardo. Sim, são, e precisam da mãe viva e saudável. Seus olhos brilhavam com uma emoção crua. Eu também preciso de você, Luísa, não apenas como a mãe dos meus filhos, mas como a mulher que me ensinou a amar de novo. As lágrimas que Luísa vinha contendo finalmente transbordaram. Tenho medo, confessou. E se eles não estiverem prontos? E se algo der errado? Então enfrentaremos juntos, mas não posso arriscar perder você, por favor. A vulnerabilidade na voz de Bernardo, o homem que sempre mantivera um controle absoluto sobre suas emoções, finalmente convenceu Luísa. Quando o Dr. Mendes retornou, ela assentiu. Vamos fazer a cesariana. Os preparativos para a cirurgia aconteceram com eficiência precisa. Enquanto a equipe médica preparava Luísa, Bernardo fez uma ligação rápida para atualizar a enfermeira sobre Dona Teresa e outra para sua assistente, cancelando todos os compromissos pelos próximos dias. Senhor Monteiro, uma enfermeira o chamou. Precisamos que vista isso para acompanhar a cirurgia. Bernardo aceitou o avental e toucas cirúrgicos com mãos que tremiam levemente, um detalhe que não passou despercebido pela enfermeira, acostumada a ver homens poderosos reduzidos ao nervosismo básico da paternidade iminente. Primeira vez como pai? Ela perguntou gentilmente. É tão óbvio assim? Apenas para quem já viu muitos como você. Ela sorriu, ajudando-o a colocar o avental. Vai ficar tudo bem. Temos a melhor equipe. No centro cirúrgico, Luísa já estava posicionada, uma cortina separando seu abdômen de seu campo de visão. A anestesia epidural começava a fazer efeito, deixando a parte inferior de seu corpo dormente. Bernardo entrou, parecendo simultaneamente imponente e vulnerável no traje cirúrgico. Sentou-se num banquinho ao lado da cabeça de Luísa, pegando sua mão. Estou aqui, ele sussurrou. Não vou a lugar nenhum. O procedimento começou. A equipe trabalhava com concentração silenciosa, apenas o Dr. Mendes verbalizando instruções ocasionais. Luísa podia sentir pressão e movimentos, mas nenhuma dor. Como estão os bebês? Ela perguntou a voz trêmula. Estamos quase lá, respondeu o médico. De repente, o som de um choro fino e agudo preencheu a sala. Um choro de indignação contra o mundo frio e brilhante que substituía o aconchego do ventre materno. É um menino, anunciou o Dr. Mendes. Parece saudável, bom peso para a idade gestacional. Bernardo levantou-se parcialmente para ver, seus olhos arregalados de admiração e medo. Uma enfermeira rapidamente levou o bebê para a avaliação inicial, enquanto a equipe continuava trabalhando para trazer o segundo gêmeo ao mundo. Menos de um minuto depois, outro choro se juntou ao primeiro, este mais baixo, quase musical. Uma menina. O médico sorria por trás da máscara. Parabéns, mamãe e papai. Vocês têm um casal. Luísa sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Olhou para Bernardo e viu algo que nunca imaginara ver. O poderoso, controlado e calculista Bernardo Monteiro chorava abertamente.
sem qualquer tentativa de esconder a emoção que transbordava. Você conseguiu. Ele sussurrou, beijando-lhe a testa, as bochechas, os lábios. Eles são perfeitos. Você é incrível. Os bebês foram rapidamente examinados e, apesar da prematuridade, apresentavam boas condições. A menina, um pouco menor, precisaria de alguns dias na UTI neonatal para monitoramento da função respiratória. Mas o menino estava surpreendentemente forte. Quer segurá-lo? Uma enfermeira perguntou a Bernardo, aproximando-se com um pequeno embrulho. Com visível apreensão, ele estendeu os braços. A enfermeira posicionou cuidadosamente o recém-nascido, instruindo-o sobre como apoiar a cabeça. O momento em que Bernardo Monteiro segurou seu filho pela primeira vez ficou gravado na memória de Luísa como uma das imagens mais poderosas que já presenciara. O homem que construíra um império, que controlava mercados e dobrava adversários com sua frieza calculada, olhava para aquele minúsculo ser humano com absoluto deslumbramento. "Olá", ele murmurou, a voz embargada. "Eu sou seu pai." O bebê abriu levemente os olhos como se respondesse ao chamado. Bernardo olhou para Luísa, seu rosto iluminado por um tipo de alegria que ela nunca tinha visto antes. "Ele tem seus olhos", ele disse, aproximando-se para que ela pudesse ver o filho. "E seu queixo teimoso", ela respondeu, sorrindo através das lágrimas. Enquanto a equipe terminava o procedimento cirúrgico, Bernardo revezava sua atenção entre Luísa e os bebês, que agora estavam sendo preparados para o transporte. A menina precisava ir para a UTI neonatal imediatamente, mas o menino poderia ficar alguns minutos com os pais. "Vocês já escolheram os nomes?" perguntou uma enfermeira enquanto preparava as identificações. Luísa e Bernardo trocaram olhares. Curiosamente, nunca haviam discutido nomes. Outro sinal de como o acordo inicial havia se transformado em algo completamente diferente. "Miguel", disse Luísa suavemente. "Miguel era o nome do meu pai." Bernardo assentiu emocionado. "Miguel Ribeiro Monteiro. É perfeito." "E a menina?" Bernardo pensou por um momento. "Sofia", ele sugeriu. "Significa sabedoria, algo que ela claramente terá sendo filha de sua mãe." "Sofia Ribeiro Monteiro", Luísa repetiu. "Gosto disso." Nos dias que se seguiram, o quarto de hospital de Luísa transformou-se no centro nervoso da recém-formada família. Dona Teresa, tendo um período de lucidez prolongada que os médicos atribuíram à emoção do nascimento dos netos, visitava diariamente, acompanhada pela enfermeira. Sentava-se ao lado da incubadora de Sofia na UTI neonatal, conversando suavemente com a netinha, e depois passava horas embalando Miguel nos braços. "Ele tem os olhos do meu Daniel", ela comentou certa tarde, referindo-se ao falecido marido. Aquele mesmo olhar curioso, como se estivesse tentando desvendar os mistérios do universo. Bernardo, que raramente deixava o hospital, havia transformado um canto do quarto em escritório improvisado. Atendia chamadas essenciais, delegava responsabilidades e voltava rapidamente para sua família. Em uma semana, o temido CEO havia se transformado em um pai babão que tirava milhares de fotos dos gêmeos e as mostrava orgulhosamente a qualquer um que demonstrasse o mínimo interesse. A recuperação de Luísa progredia bem. A pressão havia normalizado após o parto, e os médicos estavam otimistas quanto à sua completa recuperação. Sofia também melhorava diariamente, sua função respiratória fortalecendo-se, até que no 10º dia, ela pôde finalmente deixar a UTI neonatal e juntar-se ao irmão no quarto da mãe. Foi nessa noite, com os 2 bebês finalmente reunidos, que algo inesperado aconteceu. Luísa estava amamentando Miguel enquanto Bernardo segurava Sofia, que acabara de se alimentar. Dona Teresa havia partido mais cedo, cansada após um dia emocionante com os netos. "Luísa", Bernardo começou, sua voz estranhamente hesitante. "Há algo que preciso lhe perguntar." "Sim", ela respondeu, ajustando Miguel em seu colo. Bernardo respirou fundo, como se reunisse coragem. Então, para completa surpresa de Luísa, ele se ajoelhou ao lado da cama, ainda segurando cuidadosamente Sofia. "Quando elaborei aquele contrato, pensei que estava fazendo um acordo racional e prático. Não acreditava em amor, em família, em conexão verdadeira. Achava que poderia compartimentalizar minha vida.
negócios de um lado, herdeiros do outro, sem espaço para sentimentos complicados. Ele fez uma pausa, olhando para a filha adormecida em seus braços, depois para o filho no colo de Luísa, e finalmente para o rosto da mulher que mudara tudo. Estava tão errado que chega a ser constrangedor, continuou, com um sorriso auto-irônico. Você desafiou cada suposição que eu tinha sobre mim mesmo e sobre a vida. Me ensinou o que é realmente importante. Me mostrou que sou capaz de amar, de me importar, de me conectar. Bernardo, Luísa começou, sentindo o coração acelerar. Por favor, deixe-me terminar antes que perca a coragem. Ele ajustou Sofia com cuidado e, com a mão livre, tirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Luísa Ribeiro, sei que fizemos tudo na ordem errada. Começamos com um contrato, tivemos filhos e só depois nos apaixonamos. Mas quero fazer a coisa certa agora. Ele abriu a caixa, revelando um anel de platina com um solitário deslumbrante. Casa comigo, não por causa dos bebês, não por causa de um acordo, mas porque te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa. Com cuidado, ela transferiu Miguel para o outro braço e estendeu a mão trêmula. Sim, ela respondeu simplesmente. Sim, eu caso. Bernardo deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e, cuidadosamente balanceando Sofia, inclinou-se para beijar Luísa. Um beijo cheio de promessas, de futuro, de amor verdadeiro. Miguel escolheu esse momento para soltar um pequeno ruído de protesto, como se sentisse que estava sendo deixado de fora de um momento importante. Os quatro riram. Bem, os adultos riram, enquanto os bebês apenas faziam expressões que poderiam ser interpretadas como sorrisos ou gases. Acho que eles aprovam, Luísa comentou, ajeitando o filho. Nossa primeira decisão familiar aprovada por unanimidade, Bernardo respondeu com um sorriso. Na manhã seguinte, quando a enfermeira entrou no quarto, encontrou um cenário que a fez parar na porta, emocionada. Bernardo havia adormecido na poltrona ao lado da cama de Luísa, ainda vestindo o terno do dia anterior, com Sofia dormindo pacificamente em seu peito. Luísa estava na cama, também adormecida, com Miguel aninhado no braço. Suas mãos, a dele na poltrona, a dela na cama, estavam estendidas uma em direção à outra, como se mesmo no sono procurassem o contato, a conexão. A enfermeira retirou-se silenciosamente, decidindo voltar mais tarde. Algumas cenas são sagradas demais para serem interrompidas, e o nascimento de uma família é uma delas. 2 semanas depois, Luísa e os gêmeos receberam alta. A casa para onde foram não era o apartamento no Jardim Paulista, mas uma espaçosa residência com jardim que Bernardo havia comprado e mobilado enquanto Luísa estava no hospital. Queria que tivéssemos espaço para crescer como família, ele explicou enquanto a carregava pela porta da frente, insistindo na tradição apesar dos protestos dela de que podia andar perfeitamente bem. Há um jardim para sua mãe, para suas orquídeas. A casa era perfeita, espaçosa sem ser ostensiva, elegante sem ser fria. Cada detalhe havia sido pensado, desde o quarto adaptado para Dona Teresa, com sistemas de segurança e conforto especiais, até o berçário duplo decorado em tons suaves de verde e amarelo. Mas o que mais emocionou Luísa foi o escritório de arquitetura completamente equipado, com tecnologia de ponta e uma vista privilegiada para o jardim. Para quando estiver pronta para voltar a trabalhar, Bernardo explicou. Quero que continue desenvolvendo seus projetos, seguindo sua paixão. Contratei uma equipe de suporte que trabalhará de acordo com sua disponibilidade. Assistentes, babás, enfermeiras para sua mãe. Você decide como quer equilibrar tudo. Você pensou em tudo, Luísa murmurou, emocionada. Tentei. Ele a abraçou por trás, ambos olhando pela janela do escritório para o jardim, onde Dona Teresa já examinava o espaço onde suas orquídeas seriam plantadas. Nossa vida não será convencional, Luísa. Teremos desafios que outros casais não enfrentam, mas prometo que faremos isso funcionar juntos. E assim, o que começara como um acordo frio e calculista entre 2 estranhos transformou-se em algo que nenhum contrato poderia prever ou regular. Uma família unida por amor, construída na honestidade,
na superação e na coragem de aceitar a vulnerabilidade que acompanha os sentimentos verdadeiros. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo suficiente para que Luísa se recuperasse completamente e os gêmeos estivessem fortes o bastante para participar da cerimônia. Seria algo íntimo, apenas com amigos próximos e familiares, no jardim da nova casa. Nada de ostentação ou publicidade. Apenas a celebração sincera de um amor que nascera das circunstâncias mais improváveis. Uma tarde, enquanto Bernardo trabalhava em seu escritório em casa e Luísa repousava com os bebês, o interfone tocou. Era Helena Monteiro, mãe de Bernardo, anunciando sua chegada inesperada. "Mãe!" Bernardo a recebeu com cautela na sala. "Não esperávamos sua visita." Claramente, Helena observou a sala com olhos críticos, notando brinquedos de bebê, fraldas dobradas e a atmosfera decididamente doméstica que havia substituído a perfeição estéril que sempre caracterizara os ambientes de seu filho. "A paternidade te transformou completamente, pelo que vejo." Antes que Bernardo pudesse responder, Luísa entrou na sala, carregando Sofia, que acabara de acordar de um cochilo. "Senhora Monteiro," ela cumprimentou educadamente. "Que surpresa!" "Luísa." Helena inclinou a cabeça, seus olhos fixos na neta. "E esta deve ser..." "Sofia," Bernardo completou com orgulho evidente. "Sofia Ribeiro Monteiro." Helena se aproximou estudando a bebê com curiosidade. Para surpresa de todos, seu rosto se suavizou. "Posso segurá-la?" Luísa hesitou brevemente, depois colocou Sofia nos braços de Helena. A mulher mais velha segurou a neta com uma competência que sugeria experiência, algo que contrastava com sua imagem de socialite distante. "Ela tem os olhos dos Monteiro," Helena comentou, balançando suavemente a bebê. "Determinados, observadores." "E o menino?" perguntou, olhando ao redor. "Miguel está dormindo," respondeu Luísa. "Acabou de ser alimentado." "Miguel." Helena repetiu o nome, testando-o. "Nomes fortes, tradicionais. Gosto disso." Um silêncio desconfortável pairou na sala, quebrado eventualmente por Helena. "Soube que vão se casar." Seus olhos se fixaram no anel no dedo de Luísa. "Sim, daqui a 3 meses, confirmou Bernardo. "Bem, parece que me enganei sobre você, Luísa," Helena declarou abruptamente. "Pensei que fosse apenas mais uma oportunista atrás da fortuna do meu filho. Mas ninguém olha para um bebê como você olha para esta menina se não houver amor verdadeiro envolvido." "Eu amo seus netos, senhora Monteiro, e amo seu filho." "Helena, por favor, somos praticamente família agora." Ela devolveu Sofia aos braços de Luísa. "E espero ser convidada para o casamento. Tenho o direito de ver meu filho finalmente fazer algo que seu pai nunca conseguiu, comprometer-se verdadeiramente com alguém." Bernardo pareceu surpreso com as palavras da mãe. "Você virá? Não perderia por nada. Além disso," ela acrescentou com um pequeno sorriso, "alguém precisa garantir que você não cometa alguma gafe terrível em seu próprio casamento." Quando Helena partiu, Bernardo e Luísa trocaram olhares espantados. "Isso foi surpreendentemente civilizado?" Bernardo completou. "Nunca vi minha mãe assim." "Os bebês têm esse efeito nas pessoas," Luísa observou, acariciando a cabeça de Sofia. "Até os corações mais endurecidos se derretem diante de um recém-nascido." "Incluindo o meu," Bernardo admitiu abraçando-a, "embora você tenha começado o processo de descongelamento muito antes deles chegarem." Aquela noite, com os bebês finalmente adormecidos e Dona Teresa acomodada em seu quarto, Bernardo e Luísa sentaram-se na varanda, observando as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo, raramente visíveis através da poluição, mas excepcionalmente claras naquela noite. "Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, planejando um casamento, com 2 filhos recém-nascidos e completamente apaixonado, eu teria recomendado um bom psiquiatra," Bernardo comentou, segurando a mão de Luísa entre as suas. "E se me dissessem que eu aceitaria um acordo para ter filhos com um estranho e acabaria encontrando o amor da minha vida no processo, eu teria rido até chorar. A vida é mais imprevisível que qualquer contrato, não é?" "Felizmente para nós," Luísa respondeu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Naquele momento de paz, sob o céu estrelado, ambos silenciosamente agradeceram pelo acordo improvável que os unira,
Um acordo que, em sua fria racionalidade, acabara abrindo caminho para o mais irracional, imprevisível e maravilhoso dos sentimentos: o amor verdadeiro. A casa estava empolvorosa naquela manhã de sábado. 3 meses haviam passado desde o nascimento dos gêmeos, e o dia do casamento finalmente chegara. O jardim, agora em plena floração, graças aos cuidados dedicados de Dona Teresa, havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com arcos de flores brancas, luzes delicadas pendendo das árvores e uma pequena estrutura de madeira clara onde os votos seriam trocados. Luísa observava os preparativos finais pela janela do quarto, enquanto Márcia ajustava os últimos detalhes de seu vestido. Uma criação simples, mas elegante em tom marfim, com detalhes em renda que caíam suavemente sobre suas curvas, ainda marcadas pela recente gravidez. Nunca pensei que veria o dia em que Bernardo Monteiro se casaria, comentou Márcia, ajustando o véu. E muito menos por amor. Metade do escritório ainda está em choque. E a outra metade? Luísa perguntou sorrindo. Ah, esses estão ocupados demais fofocando sobre como você conseguiu o impossível, derreter o coração do iceberg. Márcia deu um passo atrás, admirando seu trabalho. Você está deslumbrante, Lu, ele vai cair duro quando te vir. Um suave toque na porta interrompeu a conversa. Era Patrícia, a enfermeira que agora cuidava exclusivamente de Dona Teresa. Os bebês estão prontos, ela anunciou, abrindo a porta para revelar Sofia e Miguel, adoráveis em seus trajes de cerimônia. Ela com um minúsculo vestido branco e uma tiara de flores. Ele com um conjunto que parecia uma versão em miniatura do terno que Bernardo usaria. Meus amores! Luísa exclamou abaixando-se cuidadosamente para não amassar o vestido. Beijou cada um dos filhos, maravilhada com quanto haviam crescido nestes 3 curtos meses. Sofia já mostrava sinais da determinação Monteiro nos olhos, enquanto Miguel tinha a curiosidade tranquila que caracterizara o avô materno. E como está minha mãe? Perguntou voltando-se para Patrícia. Tendo um dia excelente. Está lúcida desde que acordou. Lembra-se perfeitamente que é o casamento da filha. Já verificou as orquídeas do jardim 3 vezes para garantir que estão perfeitas. Luísa sentiu os olhos marejarem. Era um presente inestimável ter sua mãe presente, verdadeiramente presente, em seu dia de casamento. Não chore, Márcia advertiu, rapidamente pegando um lenço. Vai borrar a maquiagem. Desculpe, Luísa riu entre lágrimas contidas. É que tudo parece tão perfeito, quase irreal. Bem, é muito real, Márcia afirmou, dando os últimos retoques. E está na hora. Os convidados já chegaram, o noivo está posicionado e ansioso e seu sogro acabou de chegar. Rodrigo veio? Luísa perguntou surpresa. O pai de Bernardo, figura ausente na vida do filho há anos, não era esperado na cerimônia. Sim, aparentemente Helena o convenceu. Bernardo não parecia exatamente feliz, mas está lidando com a situação. Luísa respirou fundo. Bem, hoje é um dia de família. Talvez seja um novo começo para todos. No jardim, Bernardo aguardava sob o arco de flores, tão impecavelmente vestido quanto sempre, mas com uma luz nos olhos que transformava completamente sua expressão. Ao seu lado, como padrinho, estava Carlos, seu amigo de infância e único confidente que mantivera ao longo dos anos. Relaxe, Carlos murmurou, notando a tensão de Bernardo. Você já tem os filhos, a casa e a garota. O difícil já passou. Não é isso, Bernardo respondeu, ajustando a gravata pela 10ª vez. É que... E se eu não for bom nisso? Casamento, família... Meus modelos não foram exatamente inspiradores. Carlos riu baixo. Você construiu um império do nada, reformulou indústrias inteiras, é temido em salas de reuniões pelo país todo, mas está com medo de um pedaço de papel e algumas promessas? Promessas são importantes, Bernardo retrucou seriamente. E sim, tenho medo de falhar com Luísa e as crianças, de ser como meu pai. O fato de você ter esse medo já prova que é diferente dele. Carlos deu um tapinha no ombro do amigo. Além disso, aquela mulher te ama de verdade. Qualquer um pode ver isso, e você a ama também. O que devo dizer ainda me choca profundamente. Bernardo ia responder quando a música começou, o sinal de que a noiva estava pronta. Os poucos convidados,
Não mais que 30 pessoas, entre amigos próximos e familiares, voltaram-se para a entrada do jardim. Primeiro vieram os gêmeos, carregados por Patrícia e por Márcia, que os apresentavam orgulhosamente aos convidados. Depois, para a surpresa de todos, Dona Teresa entrou, caminhando lentamente, mas com dignidade, carregando um pequeno buquê de orquídeas que ela mesma cultivara. Seus olhos estavam claros e focados, um daqueles dias preciosos de lucidez completa. Finalmente, Luísa apareceu e o mundo pareceu parar para Bernardo. Ela caminhava sozinha, uma escolha que fizera conscientemente. Não era uma propriedade a ser entregue, mas uma mulher que escolhia seu caminho até o homem que amava. Quando seus olhares se encontraram, todo o nervosismo de Bernardo se dissipou. Havia apenas certeza, uma convicção profunda de que, independentemente dos caminhos tortuosos que os haviam trazido até ali, este era exatamente o lugar onde ambos deveriam estar. "Você está deslumbrante", ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. "Você também não está mal", ela respondeu com um sorriso, notando que pela primeira vez desde que o conhecera, Bernardo Monteiro parecia verdadeiramente em paz. A cerimônia foi simples e emocionante. Em vez de votos tradicionais, cada um escreveu suas próprias promessas. Bernardo, o homem de negócios acostumado a discursos impactantes, surpreendeu a todos com palavras que vinham diretamente do coração. "Luísa, quando te propus aquele acordo absurdo, estava convencido de que amor era apenas uma ilusão conveniente, um construto social para justificar decisões irracionais. Você provou que eu estava completamente errado." Sua voz, normalmente firme, tremia levemente com a emoção contida. "Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que compartilhar a vida não significa perder controle, mas ganhar um tipo diferente de força." Ele olhou brevemente para os filhos, nos braços de Márcia e Patrícia, antes de continuar. "Prometo construir com você uma família baseada não em contratos, mas em escolhas diárias. Prometo nunca parar de te escolher, de escolher nossos filhos, de escolher o amor acima do medo. E prometo lembrar sempre que o melhor negócio que já fiz foi aquele que acabou sendo completamente reescrito pelo destino e pelo seu coração teimoso, que se recusou a seguir as cláusulas." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa quando chegou sua vez. "Bernardo, aceitei seu acordo pensando apenas em sobrevivência, para mim e para minha mãe. Nunca imaginei que estaria, na verdade, abrindo a porta para viver plenamente, não apenas sobreviver." Ela sorriu através das lágrimas. "Você entrou na minha vida como um furacão organizado, com planilhas, contratos e condições. E em algum momento, entre as consultas médicas e as noites em claro discutindo projetos, o homem por trás dos documentos emergiu, complexo, assustado, maravilhoso." Ela apertou as mãos dele com mais força. "Prometo lembrar sempre que nosso amor não nasceu de um olhar apaixonado através de uma sala, mas de uma escolha consciente que fizemos dia após dia de nos permitir sentir, de nos permitir ser vulneráveis. Prometo honrar não o acordo que assinamos, mas o compromisso que descobrimos juntos. E prometo te lembrar sempre que precisar que você é mais do que seu sobrenome, mais do que seu império. Você é o homem que eu amo, o pai dos meus filhos, meu parceiro na jornada mais improvável e mais bonita da minha vida." Não havia um olho seco no jardim quando as alianças foram trocadas e o casal declarado oficialmente casado. O beijo que selou a união foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, a perfeita representação do relacionamento que haviam construído, mesclando razão e emoção, planejamento e surpresa, contrato e destino. A pequena recepção que se seguiu tinha a mesma atmosfera íntima e elegante da cerimônia. Mesas espalhadas pelo jardim, luz suave de velas e lanternas, música ao vivo discreta. Era um evento que refletia perfeitamente o casal. Sofisticado sem ser ostensivo, acolhedor sem ser casual demais. Foi durante o jantar que o inesperado aconteceu. Rodrigo Monteiro, pai de Bernardo, levantou-se para fazer um brinde. O homem, agora na casa dos 70 anos, ainda mantinha a postura imponente que um dia fora sua marca registrada, embora os anos de excessos tivessem cobrado seu preço em sua aparência. Um silêncio tenso caiu sobre a festa
quando ele pegou uma taça de champanhe. Bernardo ficou visivelmente rígido, seu braço instintivamente envolvendo os ombros de Luísa em um gesto protetor. Não esperava ser convidado hoje, Rodrigo começou, sua voz rouca, mas ainda poderosa. E francamente não mereço estar aqui. Passei a maior parte da vida de meu filho ausente. Primeiro fisicamente, depois emocionalmente. Ele olhou diretamente para Bernardo pela primeira vez. Ensinei a você todas as lições erradas sobre o que significa ser um homem, um marido, um pai. Mostrei como construir um império, mas não como construir uma família. Demonstrei poder, mas não força verdadeira. Um murmúrio surpreso percorreu os convidados. Helena Monteiro, sentada a algumas cadeiras de distância, observava o ex-marido com uma expressão indecifrável. Bernardo, Rodrigo continuou, você já é um homem melhor do que eu jamais fui. Vejo como olha para sua esposa. Não como uma aquisição, mas como uma parceira. Vejo como segura seus filhos, não como herdeiros, mas como pequenos milagres pelos quais você daria a vida. Sua voz falhou momentaneamente. Não estou pedindo perdão. Há coisas que não podem ser perdoadas. Estou apenas reconhecendo que você quebrou o ciclo. E por isso levanto minha taça a você, a Luísa e aos meus netos, que terão a infância que você merecia ter tido. Quando Rodrigo se sentou, o silêncio era quase palpável. Bernardo permaneceu imóvel por um longo momento, seu rosto uma máscara cuidadosamente neutra. Então, para surpresa de todos, ele levantou sua própria taça. A quebra de ciclos, ele disse simplesmente, e a novos começos. Os olhares entre pai e filho não prometiam uma reconciliação milagrosa, mas talvez um início de compreensão, um reconhecimento mútuo que antes não existia. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir, Luísa encontrou Bernardo sozinho perto do pequeno lago do jardim, contemplando o reflexo da lua na água. Tudo bem? Ela perguntou suavemente, entrelaçando seu braço no dele. Melhor do que esperava, ele respondeu, puxando-a para mais perto. As palavras dele não consertam nada, mas talvez signifiquem algo. Significam que você já venceu, Bernardo. Venceu o medo de repetir os erros dele. Venceu o ciclo. Ele beijou o topo de sua cabeça. Graças a você. Não, graças a nós. O acordo mais improvável da história. Eles riram juntos, e o som atraiu a atenção de Dona Teresa, que se aproximava lentamente pelo caminho do jardim, apoiada no braço de Patrícia. Aqui estão os pombinhos, ela comentou com um sorriso. Vim me despedir. Estou cansada e os pequenos já estão dormindo. Foi um dia e tanto, não foi, mãe? Luísa a abraçou carinhosamente. O melhor dia, ver minha filha tão feliz. É tudo que sempre quis. Teresa segurou o rosto de Luísa entre as mãos. Seu pai estaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Virando-se para Bernardo, ela acrescentou. E você, rapaz? Cuide bem do meu tesouro mais precioso. E daqueles bebês lindos. A vida passa rápido demais para desperdiçarmos com medos e arrependimentos. Prometo, Dona Teresa. Bernardo se inclinou para beijar a bochecha da sogra. A senhora também é parte dessa família agora. Teresa sorriu, seus olhos brilhando com uma clareza que se tornava cada vez mais rara. Eu sei, e que família maravilhosa nós temos. Depois que Teresa se retirou, Bernardo e Luísa permaneceram à beira do lago, observando as estrelas que se multiplicavam no céu noturno de São Paulo, uma visão rara na cidade poluída, quase como se o universo conspirasse para tornar aquela noite ainda mais especial. Sabe o que mais me surpreende? Bernardo refletiu, segurando Luísa em seus braços. Não é que tenha me apaixonado por você. É que passei tanto tempo convencido de que amor era uma fraqueza, quando na verdade é a maior força que já conheci. Maior que fechar aquele acordo com os chineses no ano passado, Luísa provocou, referindo-se a uma negociação particularmente difícil que Bernardo considerava seu maior feito empresarial. Infinitamente maior. Ele riu. Aquilo foi apenas dinheiro e estratégia. Isto, ele gesticulou entre eles, isto é a verdadeira coragem. Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram uma rotina que nenhum dos dois poderia ter imaginado antes. Exaustiva, caótica, frequentemente desafiadora,
mas profundamente gratificante. Os gêmeos cresciam rapidamente, desenvolvendo personalidades distintas. Sofia era determinada e vocal, deixando claro desde cedo que seria uma força a ser reconhecida. Miguel era mais observador, absorvendo o mundo ao seu redor com curiosidade tranquila, mas igualmente intensa. Luísa voltou ao trabalho gradualmente, primeiro de casa, depois dividindo seu tempo entre o escritório doméstico e a sede do Grupo Monteiro. Seu departamento de projetos sustentáveis havia se tornado a divisão de crescimento mais rápido da empresa, atraindo talentos e contratos internacionais. Bernardo, para espanto de todos na empresa, estabeleceu limites rígidos em seu próprio horário de trabalho. O CEO, conhecido por sua presença implacável nos corredores até altas horas, agora saía pontualmente às 18 horas, na maioria dos dias, a menos que houvesse uma emergência genuína. Tenho compromissos mais importantes, ele explicava simplesmente quando questionado, referindo-se ao jantar em família e ao ritual de colocar os gêmeos para dormir, momentos que ele se recusava a perder. A condição de Dona Teresa oscilava, como era esperado com o Alzheimer. Havia dias de clareza quase completa, quando ela ajudava com os netos e compartilhava histórias da infância de Luísa. E havia dias de confusão profunda, quando não reconhecia ninguém e se perdia nos corredores da própria casa. Em uma tarde particularmente difícil, quando Teresa estava agitada e repetidamente perguntava por seu falecido marido, Luísa sentiu o peso familiar da culpa e do medo. Sentada no jardim, após finalmente acalmar a mãe, deixou as lágrimas escaparem. Foi ali que Bernardo a encontrou, retornando mais cedo do escritório por sentir que algo não estava bem. Uma intuição que havia desenvolvido nos últimos meses. Ela está tendo um dia ruim? Ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado de Luísa. Sim, não parou de chamar por meu pai. Não me reconheceu o dia todo. Bernardo a abraçou em silêncio, deixando-a chorar contra seu peito. Depois de alguns minutos falou, lembra do nosso acordo original? Luísa olhou para ele confusa com a mudança de assunto. Claro, por quê? Quando propus aquele acordo, prometi o melhor tratamento para sua mãe. Na época, achei que isso significava apenas médicos, remédios, estrutura. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mas agora entendo que o melhor tratamento é isso. Estar cercada por pessoas que a amam em um lugar onde ela é respeitada mesmo nos dias ruins. Ter uma filha que nunca desiste dela, que luta por sua dignidade todos os dias. As lágrimas de Luísa agora eram de um tipo diferente. Obrigada por entender, por estar aqui. Sempre estarei, não apenas por causa de um contrato, mas porque escolho estar todos os dias. Naquela noite, enquanto observava Bernardo adormecido ao seu lado, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Da proposta chocante no escritório dele ao casamento no jardim, da desconfiança mútua ao amor profundo, do acordo comercial à família verdadeira que haviam construído. Haveria mais desafios pela frente, ela sabia. A condição de sua mãe pioraria eventualmente. Criar os gêmeos traria novas complexidades a cada fase. Equilibrar carreiras ambiciosas e vida familiar exigiria ajustes constantes. Mas agora enfrentariam tudo isso juntos, não como parceiros de um contrato, mas como companheiros de vida que haviam escolhido um ao outro, contra todas as probabilidades e expectativas. E assim, a história daquela arquiteta talentosa e do empresário solitário tornou-se não apenas um conto de sobrevivência ou conveniência, mas uma prova de que o amor verdadeiro às vezes surge nos lugares mais improváveis, nos acordos mais calculistas, nos inícios mais frios. Um amor que não começou com um olhar apaixonado, mas com uma proposta de negócios. Um amor que não floresceu em encontros românticos, mas em consultas médicas e discussões sobre projetos sustentáveis. Um amor que não nasceu do desejo, mas do compromisso, e que se transformou em algo tão profundo e verdadeiro que nenhum contrato poderia jamais capturar sua essência. Um ano após o nascimento dos gêmeos, a família celebrou com uma pequena festa no mesmo jardim onde haviam se casado. As orquídeas de Dona Teresa, agora mais numerosas e vibrantes, emolduravam o cenário. Sofia e Miguel, já dando os primeiros passos,
encantavam os convidados com suas personalidades distintas e sorrisos idênticos. Em um momento tranquilo, Bernardo puxou Luísa para um canto mais reservado do jardim. Do bolso, tirou um pequeno documento dobrado. — O que é isso? Ela perguntou curiosa. — Nosso acordo original. Ele desdobrou o papel, revelando o contrato que haviam assinado naquele dia, que parecia agora pertencer a outra vida. Pensei que poderíamos fazer algo simbólico com ele. Juntos, eles caminharam até a pequena fogueira que ardia em um braseiro no centro do jardim, onde alguns convidados assavam marshmallows. Às vezes, os melhores acordos são aqueles que nos surpreendem completamente, Bernardo disse suavemente, segurando o contrato sobre as chamas. E às vezes, o amor mais verdadeiro nasce dos começos mais improváveis, Luísa completou, enquanto o papel se transformava em cinzas, levando consigo as cláusulas frias e calculistas que, paradoxalmente, haviam aberto caminho para o mais profundo e sincero dos sentimentos. De mãos dadas, eles retornaram à festa, onde seus filhos, sua família expandida e seu futuro compartilhado os aguardavam, não mais vinculados por um documento legal, mas unidos por algo infinitamente mais forte, a escolha diária de amar, apesar dos medos, além das expectativas através dos desafios. A história que começou como um acordo improvável transformou-se na mais bela das certezas, que o amor verdadeiro, quando encontra espaço para florescer, transcende qualquer contrato, supera qualquer lógica e reescreve completamente o destino daqueles que têm a coragem de se permitir sentir.